Bom dia, meus queridos, estamos de volta para mais uma semana de aula, semana que já começou aí, né? Com certeza vocês tiveram aula de português, tiveram aula de inglês, tiveram aula de artes e agora vamos começar a nossa saga de geografia, matemática, história, ciências, encerrando no sábado com o tio Everaldo dando uma aula sobre a Reforma Protestante, porque dia 31 nós estaremos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Mas hoje eu já posso ver que ficou com a luzinha aqui na frente, mais ou menos. Nós teremos aula de geografia dia 28/10, não está dando para ver aí provavelmente o número 28 porque está tendo uma luzinha na frente, mas não atrapalha em nada, 28/10. Vamos falar sobre indústria. Já tratamos sobre pecuária, já tratamos sobre agricultura, que são áreas importantíssimas para o trabalho industrial, né? Mas hoje vamos falar diretamente sobre a indústria. Só que antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por mais uma semana. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens sido maravilhoso para conosco. Te agradecemos porque nos concede mais uma semana de aula. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos dás o alimento e tudo o que precisamos. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre esses momentos que estamos tendo mais uma vez de aprendizado, que possamos aproveitar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, começando, ó, página 371 e 372 é o assunto de indústria no seu livro de geografia. 371, 372. Logo depois, na página 373, vocês vão responder a atividade. Página 373, atividade. E, como referencial bíblico para a nossa aula de hoje, eu trago para vocês a Bíblia em Efésios 4:3. Aí você poderia me perguntar, professor, mas o que é que um versículo que fala sobre a unidade no Espírito, que é o que Efésios 4, versículo 3 diz, façamos todos o possível para manter a unidade no Espírito. O que é que essa unidade tem a ver com o nosso assunto de indústria? Uma indústria nada mais é do que a união de pessoas ou a união de trabalho para executar melhor um determinado objeto, para executar mais rápido um determinado objeto, significando que quando o trabalho ele é feito em união, esse trabalho ele será muito mais rápido e melhor executado. Então aí é a referência que nós temos, como por exemplo, nós temos também eu acho que é Mateus, se eu não me engano, a unidade do corpo, né? A unidade do espírito. Nosso corpo são muitos membros, mas todos os membros são importantes. Então, todo o corpo ele trabalha unido. Nós já aprendemos isso, que se uma parte do nosso corpo não trabalhar bem, a gente vai ter sérios problemas. Então, gente, a referência bíblica sobre a unidade, ela tem a ver diretamente sobre a união de trabalho em um único objetivo. No caso aqui, mantenhamos todos o esforço para a unidade no Espírito. Aqui, todos mantendo o esforço para executar o trabalho a ser o objetivo final. Ok? Então, eu comecei aqui. O que é indústria? O que é indústria? Eu não vou dizer que é um assunto novo, porque provavelmente vocês já viram isso no terceiro ano, no quarto ano e agora no quinto ano. Mas a indústria, gente, nada mais é do que o ambiente que se transforma a matéria-prima em produtos industrializados. Ou seja, pega lá aquele milho do campo e transforma o milho em cuscuz, em bolos,
em vários produtos, né, que são do milho. Por outro exemplo, tira o leite da vaca. A gente falou da pecuária de leiteira na semana passada. Pega aquele leite e transforma ele em leite de caixa, transforma ele em queijo, transforma o queijo que já vem do leite em queijo ralado, transforma em matéria própria para fazer um biscoito, uma bolacha que a gente sabe que é muito utilizado, né? Em diversos produtos. Ou seja, a indústria é o ambiente que transforma a matéria-prima em produto industrializado. E não vamos esquecer, grande parte do que nós consumimos hoje vem da indústria. Grande parte do que nós consumimos hoje vem da indústria. Ou seja, são produtos industrializados que são produzidos em indústrias com uma rapidez maior. A gente não vai negar. O que é que vocês acham que produz mais rápido? Um homem na sua mão ou centenas de homens numa indústria? O que é que se produz mais rápido? Você acha que quem vai montar um carro mais rápido? Se eu pegar todas as peças e entregar na mão de um homem, de um mecânico, ele vai conseguir montar um carro mais rápido do que na indústria, que tem os braços mecânicos e cada um coloca uma peça, enquanto cada um coloca um pneu, o outro prende uma porta, o outro faz a instalação elétrica do carro, uma pessoa só para fazer tudo. Então aí é a vantagem da indústria. Ela transforma a matéria-prima em produtos industrializados com uma rapidez muito maior do que uma única pessoa. A indústria ela pode ser subdividida em duas formas. E isto é muito importante vocês saberem. Extrativa e de transformação. A indústria pode ser dividida em duas partes. Pelo menos são as duas mais utilizadas, as duas mais faladas, vamos dizer assim. A indústria extrativa e a indústria de transformação. Mas o que seria isso? Nós já aprendemos que indústria é o ambiente que transforma a matéria-prima em produto industrializado. Por exemplo, a madeira chega lá e é transformada em uma mesa, em uma cadeira, qualquer coisa que seja de madeira. Ou seja, a matéria-prima em produto industrializado. A indústria pode ser dividida em duas formas, extrativas e de transformação. A indústria extrativa, aqui no seu livro, só para que você possa observar, na página 371, deixa eu ver se foca, 371 diz: extrativa é aquela que extrai da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. Ou seja, a indústria extrativa ela já diz, extrai. Se eu tirar esse T, fica extrai, tira, pega, busca. É a que retira as matérias-primas da natureza. É a indústria que retira. Aí você poderia dizer assim: professor, me dê um exemplo, por favor. Nós temos um exemplo muito grande aqui no Brasil, né? A Vale do Rio Doce. Vocês lembram daquelas barragens que se estourou lá em Minas Gerais? Da Vale do Rio Doce. Aquilo ali é barragens de minério, no caso restos de minério de ferro. Minério de ferro é um tipo de mineral retirado do solo que dele se produz o ferro. Dele se produz o ferro, minério de ferro. A gente às vezes não percebe, a gente não sabe, né? Mas esses ferros que são utilizados em tantas coisas, eles vêm de um tipo de pó que derretido se transforma no ferro. Ou seja, a Vale do Rio Doce é uma empresa, uma indústria que retira o minério de ferro da terra, né, do solo, e ali ela vende para outra indústria. A outra indústria que vai transformar esse minério no ferro. Ou seja, a extrativa é a que retira a matéria-prima da natureza. E a de transformação é a que transforma o produto, a matéria-prima, em produto industrializado. Dá para entender? A indústria extrativa, ela retira da natureza a matéria-prima. E ela vende o produto para a indústria de transformação. A indústria de transformação é a que transforma a matéria-prima em produto industrializado. Exemplo, a Vale do Rio Doce retira da natureza extrativa o minério de ferro. Vende para a indústria de transformação que vai criar
diversos produtos de ferro, né? Diversos produtos de ferro, diversas formas de ferro, ok? Mas aí, observe, a indústria pode ser dividida em duas formas, extrativa e de transformação. A de transformação, ela também pode ser dividida em duas partes, a de bens de produção e a de bens de consumo. Tudo está na página 371 e 372, ok? As indústrias. Ambiente que transforma matéria-prima em produtos industrializados. Elas podem ser divididas em extrativa e transformação. A de transformação também pode ser dividida em duas: bens de produção e bens de consumo. Professor, qual é a diferença? Essa diferença eu vou mostrar para vocês agora. Bens de produção, olha aqui o livro de vocês novamente, página 371, tem aqui, ó, extrativa, transformação, indústria de bens de produção. Fabricam produtos para serem utilizados por outras indústrias. Observa a diferença, viu? Daqui a pouquinho vocês vão ver a diferença real. A indústria de transformação, ela é diretamente produzir, né, produtos, a matéria-prima em produtos industrializados. A extrativa retira da natureza, a de transformação transforma a matéria-prima. Pode ser de bens de produção e bens de consumo. Bens de produção produz equipamentos ou qualquer outro tipo de produtos para outras indústrias. Ou seja, o que é produzido na indústria de bens de produção, ela não é direcionada diretamente ao consumidor, a mim, a você. Não é. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, seu pai ou a sua mãe já foi para qualquer lugar para comprar borracha para fazer pneu? Não. O seu pai pode comprar um pneu para o carro, mas o pneu está pronto, mas aquele pneu passou por um processo. Ó, aquele pneu passou pela indústria extrativa, que é as petroleiras, que retira o petróleo, né, do solo, que o petróleo também é um natural, uma matéria-prima natural. Retira o petróleo do solo. Esse petróleo passa para as refinarias, que é transformado em combustíveis e tudo mais. O petróleo também é passado para as indústrias que produzem os derivados para fazer o pneu, porque se você não sabe, os pneus do carro, caminhão, são todos produzidos a partir de petróleo também, por isso é uma borracha diferente. Então é justamente isso. A indústria extrativa retira o petróleo, mas ninguém pode comprar petróleo, a não ser a indústria que transforma o petróleo. Porque o petróleo em si próprio é tipo um líquido muito grosso, preto, ele não serve para nada. Se a gente tiver petróleo, não serve para nada. Mas depois de transformado, ele é extremamente importante. Combustíveis e várias outras coisas. Aí é que entra, né, a extrativa de transformação. A de transformação, bens de produção, ela produz produtos que vai para outras indústrias. Por exemplo, produz máquinas para a produção em indústrias, produz equipamentos que vão ser utilizados em outras indústrias, produz algum tipo de produto, né, necessário para a produção de outras indústrias. Então significa que a produção das indústrias de bens de produção, elas são direcionadas às indústrias de bens de consumo. Aí você me pergunta, certo? E qual é a diferença? A diferença agora, produz para outras indústrias, já as de bens de consumo, ela produz diretamente para o consumidor, para nós. Ou seja, o petróleo que a indústria extrativa retira do solo é transformado em combustível que é utilizado por nós. É transformado em pneu que é utilizado por nós. Então aí está a grande diferença de bens de produção e bens de consumo. Bens de produção produz equipamentos necessários para outras indústrias, produz produtos necessários para outras indústrias. Bens de consumo produz
produz produtos, alimentos que é direcionados ao consumidor final, que somos nós. Bens de consumo, produz roupas, produz alimento, produz medicamentos, tudo para o consumo nosso. Já bens de produção, não. Por exemplo, bens de produção, eles produzem substâncias necessárias para produzir o remédio. A indústria de bens de consumo compra essas substâncias e faz o remédio. Então, daí nós precisamos ter essa noção de diferença. O que é? Transforma a matéria-prima em produto industrializado. A extrativa pode ser dividida em duas formas as indústrias. A primeira, extrativa, retira o produto da natureza, a matéria-prima da natureza. Transformação é a que transforma o produto, a matéria-prima, em produtos industrializados. Pode ser dividida também em duas, bens de produção e bens de consumo. Qual a diferença entre as duas? Bens de produção produz equipamentos, insumos necessários para outras indústrias. A produção de bens de consumo não é para o consumidor final como nós. Já bens de consumo produz produtos totalmente enviados ao consumidor final, que somos nós, a população. Okay? Aí eu coloquei duas situações aqui. A importância das indústrias e os cuidados que devem ter com esses meios econômicos. Importância. Extremamente importante para gerar empregos dentro de uma cidade. É extremamente importante porque faz com que a economia gire, ou seja, pessoas trabalhando, pessoas terão empregos. Tendo emprego, claro. As pessoas trabalhando, elas terão renda. Essa renda faz com que a pessoa consiga comprar na padaria, no supermercado, pode comprar na farmácia, na lanchonete, e faz com que esse dinheiro fique circulando. Se imagina uma cidade que está todo mundo desempregado, o mercado vai vender? Não. A farmácia vai vender? Não. Por que não? Porque não tem ninguém trabalhando, não tem dinheiro. Então a indústria é muito importante. E sem falar que a indústria, ela emprega muitas pessoas ao mesmo tempo. É um serviço em conjunto, é um serviço que depende de muita mão de obra. E essas indústrias numa cidade geram riqueza para a cidade. E aí nós temos que ter essa noção da importância real da indústria para uma cidade. Geração de emprego, geração de renda, tanto para as pessoas quanto para a cidade de forma geral. Já os cuidados que nós temos que ter, né? As indústrias, elas podem ser também forte poluidora, destruidora da criação de Deus. Ah, o professor está dizendo que todas as indústrias são poluidoras. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que todas merecem, sim, a atenção da presidência, a atenção dos governadores, a atenção dos prefeitos, porque normalmente a grande maioria tem poluído o meio ambiente, tem destruído o meio ambiente. Esse meio ambiente que é criação de Deus e que nós temos um dever de zelar, isso não pode ser negado. Então, os cuidados, apesar de ser muita importância para a geração de emprego e renda dentro de uma cidade, tem que se haver muito cuidado, porque a mesma pode destruir o meio ambiente. Tá bom, gente? Então, é nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, só para que a gente possa realmente dar continuidade ao nosso processo de desenvolvimento, aprendizado. Então, nós falamos hoje sobre indústria na página 371, 372. Vocês vão fazer a atividade da página 373. Na Bíblia, utilizamos Efésios 4:3, que fala sobre a união de todos para a unidade no Espírito. Ou seja, se todos nós trabalharmos juntos, teremos resultados ainda maiores. É o que nós estamos aí interligando com a indústria, que é um trabalho de vários para um mesmo objetivo. A indústria transforma a matéria-prima em produtos industrializados. Ela pode ser dividida em duas, extrativa e de transformação. A extrativa retira o produto da natureza, a de transformação transforma este produto. Ela pode ser dividida também em duas, de transformação, né? Bens de produção e bens de consumo. Bens de produção produz para outras indústrias. Bens de consumo para o consumidor final, que somos nós. A importância gera renda e riqueza
Renda, emprego e riqueza para a cidade e as pessoas. Cuidados, porque elas podem poluir e destruir o meio ambiente. Ok? Nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que possam entender. Por favor, façam a atividade, porque esses livros serão pedidos nas próximas semanas para correção. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.